importantes. A palavra de Deus, ela nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, eu tenho certeza que Deus, Ele colocou no meu coração uma palavra abençoada, e Ele vai falar com você neste momento. Para você que quer acompanhar a palavra, tiver com a sua espada, a sua Bíblia fácil aí, o livro que nós vamos usar como base está em Gênesis, capítulo de número 5, até o capítulo de número 24. Glórias a Deus por isso. E o título da palavra é Os Sonhos de José. O tema da palavra é Deus transforma processos em propósitos. Glórias a Deus. Antes de Deus exaltar alguém, Ele trabalha no caráter dessa pessoa. E Deus, Ele tem um grande propósito na sua vida, na sua casa e também na sua família. José, ele era alguém que era sonhador. Ele tinha muitos sonhos. Então vamos para a leitura da palavra. Gênesis, capítulo de número 37 e o versículo de número 5. E a palavra de Deus, ela vai nos dizer: teve José um sonho, que contou a seus irmãos. Por isso, odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando, melhor dizendo, molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse: que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinarmos perante ti nessa terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel a Jacó: não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, e vê como estão os teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi
a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo caminho, e perguntou-lhe o homem, dizendo: o que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles estão apacentando? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouvi-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiravam contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-los, e lancemo-los numa dessas covas. E diremos: uma fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo o Ruben, livrou-o das suas mãos, e disse: não lhe tiramos a vida. Também lhes disse Ruben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cova, que está no deserto, e não lanceis mão nele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia. Não havia água nela. Até aqui. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Na oportunidade, irmãos, antes de eu estar fazendo a introdução da palavra, gostaria de fazer uma breve oração para que Deus ele possa tomar a direção dessa palavra e que essa palavra ela fique escrita na placa do seu coração. Você que está acompanhando essa programação. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, apenas como ministro para trazer a sua palavra, que eu venha me diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor possa tomar a direção e falar através da minha boca, para que muitas pessoas possam ser alcançadas e transformadas pela sua palavra. Amém? Glórias a Deus. Então, José, ele recebeu um sonho de Deus. Mas entre o cumprimento do sonho que José ele recebeu de Deus, houve um longo processo de Deus. Deus usou cada dificuldade de José para prepará-lo para aquilo que Deus tinha para a sua vida. Glórias a Deus. Deus, ele primeiro nos dá sonhos. Talvez eu estou falando com alguém que está aí no outro lado, que tem um sonho. Um sonho talvez de ser um empreendedor, um sonho talvez de ser um grande pregador, um sonho talvez de ser um levita que louva a Deus, e por aí vai, não importa qual é o sonho que você tem. E isso é bom, isso é interessante, porque Deus, ele coloca sonhos em nosso coração.
E talvez você que está me acompanhando, você pode imaginar, mas o sonho que eu tenho é impossível para mim. Eu não vou alcançar, eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, eu não estou preparado. Talvez pessoas elas falam que você não vai conseguir, que você não vai alcançar o seu objetivo. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão e minha irmã que está acompanhando o programa Adoradores por Excelência, não permita que essas palavras negativas lançadas por pessoas venham adentrar em seu coração. Venha matar o seu sonho. Porque junto dos sonhos que Deus nos dá, Ele também cumpre a sua promessa. Talvez não vai ser da noite para o dia. Talvez não vai ser da maneira que você imagina, do jeito que você quer. Mas vai acontecer. No tempo certo de Deus, vai acontecer. Assim como uma semente, quando ela é lançada na terra, ela passa pelo processo. E ela começa como um pequeno broto. Aí ela passa pelo processo para se tornar uma grande árvore. E é do mesmo jeito que Deus, Ele cumpre sonhos. Glórias a Deus por isso. José, ele recebeu uma promessa quando ele era ainda jovem. Nem todos compreenderam o que Deus ele tinha colocado no coração de José. Seus irmãos não compreenderam. O seu pai não compreendeu. Mas Deus, Ele nunca abandonou José. Ele nunca desamparou José. Mesmo em meio às dificuldades e à tribulação. As pessoas que tinham inveja de José lançaram ele no poço com o objetivo de impedir que os sonhos de José fossem cumpridos. Venderam ele como escravo no intuito dos sonhos de José não serem cumpridos. Aí tem uma grande questão, meus amados irmãos e irmãs. Mal eles sabiam que eles estavam direcionando José ao propósito e ao sonho que Deus tinha colocado em seu coração. Eles estavam ajudando José a alcançar o seu sonho. Glórias a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Aleluias. Então, nós aprendemos uma grande lição através dessa palavra, que nunca devemos abandonar o sonho que Deus colocou em nosso coração. Por mais que lançam palavras negativas, por mais que desacreditam da sua capacidade, não permita que roubem o sonho que está no seu coração. Eu nunca vi, irmãos, um Deus que promete e não cumpre a sua promessa.
se Ele prometeu, você pode ter certeza que Deus, Ele vai cumprir. Você só precisa estar alinhado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus e se mover. Você tem que fazer algo para que o seu sonho ele venha se tornar em realidade. Porque a palavra de Deus, ela diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a palavra está nos dizendo, irmãos, que as bênçãos, elas correm atrás de nós. Elas vêm até nós. Basta a gente estar firme com Deus. E crer, ter fé que Deus ele vai cumprir o sonho que está em nosso coração. Glórias a Deus. Aleluias. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, foi preso injustamente. Mesmo assim, Deus era com José. Deus ele nunca abandonou. E sempre esteve com José em todas as etapas do processo. Aleluias. Aqui nós podemos aprender mais uma grande lição. Lição essa que o processo não significa que Deus nos abandonou. Porque Deus ele nunca nos abandona. Deus mudou totalmente a história de José. Porque José, ele permaneceu acreditando. Ele permaneceu firme no sonho que estava em seu coração. Nós podemos chegar a uma conclusão, meus amados irmãos, que José, ele declara aqui em Gênesis, no capítulo de número 50, se você estiver com a sua palavra, quiser acompanhar, capítulo de número 50, o versículo de número 20. Aonde a palavra de Deus, ela vai nos dizer: vós bem intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o intentou para bem. Deus transformou o mal em bem. Melhor dizendo, para você entender. Para fazer como se vê neste dia. Para conservar muita gente com vida. Glórias a Deus por isso. Então, José, ele nos dá muitos ensinamentos. Nós podemos aprender muitas coisas através da palavra e da história de José. Então confie em Deus, mesmo diante dos problemas que você está enfrentando, das adversidades. Eu sempre digo, meus irmãos, que todos nós passamos por momentos difíceis. E nem mesmo Jesus, ele disse que a caminhada de um cristão seria fácil, mas muito pelo contrário. Jesus, ele nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que devíamos ter bom ânimo,
porque Ele já venceu o mundo por cada um de nós. Então, tenha bom ânimo, permaneça crendo, permaneça tendo fé naquilo que Deus colocou no seu coração. Glórias a Deus por isso. Seja fiel a Deus nas dificuldades que você enfrenta. Porque é nas dificuldades que Deus ele nos faz fortes. É nas dificuldades que Deus ele nos capacita, nos molda e nos prepara para aquilo que Ele tem para cumprir em nossa vida. Aleluias! O sonho de Deus ele pode demorar talvez uma semana, talvez um mês, talvez um ano, mas você pode ter certeza que ele nunca vai chegar atrasado. Deus ele vai cumprir no momento certo. Glórias a Deus. Eu tenho certeza que Deus, Ele está falando com você aí do outro lado. Ele está falando ao seu coração. Eu creio que Deus ele te trouxe aqui nessa live hoje para falar com você. Talvez você estava desanimado, desacreditado. Talvez você estava pensando em desistir. Mas a palavra de Deus para você hoje: não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Creia, tenha fé e não recue de maneira alguma. A palavra de Deus ela nos diz que devemos buscar o reino dos céus em primeiro lugar e as demais das coisas nos serão acrescentadas. Permaneça fiel com Deus, que Ele vai realizar o seu sonho. Ele vai prover o que você precisa para que o propósito seja cumprido. Glórias a Deus. A fidelidade com Deus, ela tem um grande poder de abrir portas, irmãos. Portas que talvez estavam fechadas. Então permaneça fiel a Deus. Glórias a Deus por isso. José ele permaneceu íntegro com a sua fé na casa de Potifar. Ele permaneceu íntegro. Mesmo quando quiseram atingir ele, mesmo quando tentaram fazer com que ele pecasse, ele continuou servindo com excelência e com fé. Até mesmo quando ele foi lançado na prisão, irmãos, José, ele permaneceu firme com Deus. Glórias a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a fidelidade no pouco nos prepara para o muito que Deus quer colocar em nossa vida. Aleluias. Irmãos, Deus ele permanece sendo o mesmo Deus. O mesmo Deus do passado é o mesmo Deus do presente. E vai ser para a eternidade, irmãos. Glórias a Deus por isso. Deus,
exalta no tempo certo. Quando a gente acha, meu irmão, que tudo está acabado, que tudo chegou ao fim, que não tem mais saída, não tem mais solução, Deus ele age e nos exalta. Glórias a Deus. É esse cenário que Deus ele usa para abençoar a nossa vida. Muitas das vezes. Eu creio que você já tenha passado por isso. Ou até mesmo você está passando por isso. Então use de lição e permaneça com Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em um único dia, José, ele saiu da prisão, ele saiu daquele cenário onde tudo parecia ser o fim. E o cenário ele foi mudado para um cenário onde Deus coloca ele no palácio para ser governador. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que cumpre propósitos e promessas. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mesmo Deus que exaltou José é o mesmo Deus que quer te exaltar. É o mesmo Deus que quer mudar a sua vida, quer mudar a sua história, quer transformar a sua família, quer transformar seu casamento, quer fazer de você um grande pregador, um grande levita, um grande empreendedor. Mas para isso você precisa se colocar na posição para receber o que Deus tem na sua vida. Aleluias. Deus ele pode transformar totalmente o cenário que você está vivendo agora. Um cenário de humilhação para um cenário onde ele vai te exaltar, aonde ele vai entregar a bênção nas suas mãos, para que você possa testemunhar o que Deus ele fez na sua vida, para que muitas pessoas possam ser transformadas através do seu testemunho. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus tremendo, hein, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, permaneça fiel com Deus. Eu sempre digo que não há outro lugar melhor do que se está do que na presença de Deus. Não é à toa que a palavra de Deus nos diz que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 longe da sua presença. Porque quando estamos na presença de Deus, nós temos tudo. Nós somos completos. Completos no Espírito, completo nas bênçãos, na providência de Deus, em tudo, irmãos. Glórias a Deus por isso. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa. E eu peço, irmãos, que o Espírito Santo ele possa deixar gravada essa palavra hoje na placa do seu coração. E que você possa botar em prática. Porque a palavra de Deus ela nos diz que o homem que observa as palavras de Deus e as pratica é o homem que é sábio.
Mas o que observa e não pratica é o homem tolo. E eu espero que você seja o homem sábio. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente. Eu profetizo bênção sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Receba. Glórias a Deus.